Bem, vamos lá. Vou aqui tentar com 3 exemplos de explicar o procedimento para a construção de um gráfico de uma função, seja ela qual for. A construção de um gráfico ela consiste em conhecer a função, certo? Escolher alguns pontos, alguns valores para x, de forma que nós consigamos formar pares ordenados, e esses pares vão ser marcados no plano cartesiano. Então, observa o exemplo que nós temos. Seja a função função g de RR, quer dizer que vai associar um número real a outro número real, definida por g de x igual a x mais 1. Ou seja, para cada valor de x é acrescentado um valor para se obter o valor de y. Assim, qual é o procedimento para esboçar o gráfico? Nós vamos obter inicialmente todos os pares ordenados x, y, de acordo com um intervalo no eixo x de valores reais. São escolhidos arbitrariamente. Aqui o exemplo utilizou cinco pontos. Você pode utilizar mais. Quanto mais pontos você utilizar, mais fácil fica de definir, fica melhor de definir o gráfico da função. Melhor vai ser a construção. E posteriormente eles são representados no plano cartesiano. O plano cartesiano, você já sabe, é um eixo na horizontal, certo? E um eixo na vertical. Deixa eu colocar melhor aqui, ó. Fazer aqui retinho. Um eixo na horizontal e aqui um eixo na vertical. Esse é o plano cartesiano. Quando você está diante de um plano cartesiano, você tem que lembrar que na horizontal nós temos o eixo x, certo? Deixa eu mudar a caneta aqui. Na horizontal vamos ter o eixo x e na vertical vamos ter o eixo y. Então aqui está o meu x e aqui está o meu eixo y. Qualquer valor atribuído a x vai ser marcado aqui na horizontal. Sendo assim, nós temos que lembrar que no cruzamento entre os dois eixos está a origem. Ou seja, nesse pontinho aqui, eu tenho tanto o zero referente ao y quanto o zero referente ao x. Eles estão aqui, digamos assim, sobrepostos. E para cada intervalo idêntico, a gente vai atribuir um intervalo de um número natural. Então, se aqui está o zero, aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Para a esquerda, eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, observe que os intervalos são igualmente espaçados, tanto no eixo x quanto no eixo y. Lembrando que no eixo y, para cima, os valores são positivos, então teremos 1, 2, 3, 4. E a contagem parte sempre da origem do eixo, que é o cruzamento entre o eixo x, a origem do plano cartesiano, né, que é o cruzamento do eixo x com o eixo y. Para baixo teremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui eu estou utilizando intervalos naturais, né, de 1 em 1, para definir um plano cartesiano. Bem, feito o plano cartesiano, nós vamos atribuir valores aleatórios para x e para x. A partir desse valor que você escolhe para o x, você vai substituir ele aqui na função. A função é g de x igual a x mais 1. Como o x vale menos 2, ó, o g de x agora passa a ser g de menos 2. No local de x, nós colocamos o valor de x que nesse momento foi atribuído menos 2, feito a adição encontramos menos 1. Bem, o valor encontrado ele corresponde ao valor de y. Agora você tem dois valores. Tem o valor de x, tem o valor de y, encontrou aqui um par ordenado. Esse par ordenado vai ser marcado lá no plano cartesiano. Aí eu vou ao plano cartesiano, menos 2 e menos 1. Menos 2 é valor para o x. Vou colocar aqui de preto. Então, vem aqui menos 1, menos 2. E para o y, vamos ter o menos 1. Vem aqui o menos 1. Então, eles vão se encontrar aqui na direção do menos 2. Eu vou passar uma linha pontilhada paralela ao eixo y, certo? E na direção do menos 1, eu passo uma linha paralela ao eixo x, até eles se encontrarem. No ponto de encontro, nós estamos diante do ponto de coordenadas menos 1 e menos 2.
E na sequência, feito o cálculo do menos 1, g de menos 1 vai dar 0, aí vou marcar x0. Então, o 0 está bem aqui do x. E para o y, a gente tem menos 1. Então, 0 e menos 1, olha só, o 0 já está aqui, não tem como ele sair. Então, quem tem que procurar é o menos 1. Então, marca-se aqui na origem, ponto 0 e menos 1. Na sequência, quando o x for 0, você vai ter 0 mais 1 igual a 1, 0 e 1 é o ponto. Então, o x vale 0, o y vale 1. Então, 0 e 1. 0 e 1 vai estar bem aqui. 0 e 1. Opa, marcado alguma coisa errada aqui. X menos 2. Pausa aqui. Opa, houve aqui um equívoco. Quando a gente marcou o ponto menos 1 em 0, é o x que é menos 1. Então está marcado bem aqui. E o y é 0. Depois vamos ter 0 e 1. 0 e 1 vai ser marcado aqui. x0 e y1. 1 e 2. O par ordenado é 1 e 2. 1 e 2 está bem aqui. Por fim, 2. 2 mais 1, 3. Par ordenado 2 e 3. 2 do x até o y, valendo 3. Então, aqui nós temos os pontos marcados. E para definir o gráfico, a gente vai fazer um traço ligando esses pontos. E assim a gente vai ter o gráfico da função. Aqui, para ficar mais bonito, será isso aqui. Ó. O gráfico da função, marcando todos os pontos. Os pontos estão aqui marcados. Então, eu vou agora passar a linha que vai unir os pontos. Pronto. Vou fazer aqui de vermelho para ficar mais bonitinho. Ligando os pontos. Tenho esse gráfico para a função. Então, construir o gráfico da função consiste basicamente em calcular valores, as imagens de cada valor, escolher valores para o x, que é o domínio, calcular a imagem de cada x, formar os pares ordenados, e esses pares ordenados devem ser marcados no plano cartesiano. Agora, aqui no exemplo 2, temos uma função h. Essa função h ela é definida de R em R, de real para real, pela expressão h de x igual a x ao quadrado sobre 2. Ou seja, para cada x, estará associado ao valor dele elevado ao quadrado dividido por 2. Sendo assim, como é que você vai prosseguir na construção do gráfico? Vamos escolher aleatoriamente valores para o x. Aqui foi escolhido menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, de 2 em 2. Poderia ser de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 e 4. Poderia ter mais pontos, mas esses são suficientes. Assim, escolhidos os valores para x no domínio valores reais, esses valores são substituídos aqui na função h de x. Observa aqui, como eu tenho h de x igual a x ao quadrado, para cada valor de x, ele é substituído tanto aqui, tanto no primeiro quanto no segundo membro. Então, aqui eu tenho a indicação do valor da função que está sendo calculado, o h de menos 4. Menos 4 é o valor de x, primeiro elevado ao quadrado, dividido por 2, e encontramos o valor 8. Assim, o ordenado é menos 4 menos 8. Então, para todos os valores que você escolher para o x, é feito o cálculo e formado os pares ordenados. Após a formação dos pares ordenados, você vai localizar eles no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho já o gráfico armado. Vou mostrar aqui para você agora o passo a passo, como é que você faria esse plano cartesiano aqui, esse gráfico dessa função no plano cartesiano. Vai traçar aqui uma linha na horizontal, certo? Vai traçar uma linha na vertical. Definiu aqui o eixo x e aqui o eixo y, certo? O primeiro par ordenado, será que eu tenho aqui 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vai estar mais em cima.
Tem que aumentar um pouquinho mais esse gráfico aqui. Vou colocar aqui. Tá aqui o eixo X. Tá aqui o eixo Y. Então, primeiro passo, marcar os eixos do plano cartesiano. Já sabemos onde está a origem do plano cartesiano. Tá aqui o 0. E agora, vou pegar o primeiro ponto, menos 4 e menos 8. Vou marcar esse ponto aqui no plano cartesiano. Menos 4 e menos 8 é valor de x, então conta aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui o menos 4. E o valor de x que vai ser 8. Então, eu vou no eixo y contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha onde está o 8. Agora, esses dois pontinhos aí, eles têm que se encontrar. Vou traçar uma linha partindo do 4 paralelamente ao eixo y, até chegar lá na linha que vai sair do 8, paralela ao eixo x. Quando essas linhas pontilhadas se encontrarem, você está marcando o ponto. Então, está aqui o primeiro ponto. A segunda coordenada, o segundo par ordenado, é o ponto de coordenadas menos 2 e 2. Então, menos 2 é valor de x, 0, menos 1, menos 2 também aqui. E o valor de x é 2. Então, 0, 1, 2, está bem aqui. Assim, eu vou traçar linhas pontilhadas partindo do eixo x do 2, ó, paralelo ao eixo y, e partindo aqui do y, que vale 2, que é a ordenada, até encontrar a abscissa do ponto, que é o x igual a menos 2. Pronto, tá aqui mais um pontinho. O terceiro ponto, 0 e 0. 0 e 0 sabemos que é a origem, então a origem está aqui. O terceiro ponto, ponto de coordenadas 2 e 2. Então, 2 e 2, eu sei que o valor de x vale 2 e o de y também. Então, 0, 1, 2. Aqui está o 2, o y já está aqui, ó, 2. Então, eu vou marcar esse ponto, fazendo eles se encontrarem. Bem aqui, ó, sai do 2 paralelo ao eixo y, sai do 2 paralelo ao eixo x. Encontrou, marcou o ponto. Certo? Próximo e último ponto, 4 e 8. Então, vou marcar aqui o ponto de coordenadas 4 e 8. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Está bem aqui o 4. E o 8 já está marcado lá em cima. Agora é só promover o encontro dessas duas coordenadas. Ó, do 8, que está no eixo y, vou traçar uma linha pontilhada paralela ao eixo x. E do 4 que está no eixo x, traço uma linha pontilhada aqui, ó, paralela ao eixo y, até se encontrar. Encontrou, tenho aqui o ponto de coordenadas 4 e 8. Após isso, ó, eu vou unir esses pontos. Só que eu não vou unir esses pontos de forma reta, até porque, pelo tipo de função, ela é uma parábola. Então, vai ter que estar um pouco curvado. Unir os pontos. Pronto, então seria basicamente isso aqui. Mas aqui está mais bonito de contemplar o gráfico, certo? É bem tranquilo, não tem muito segredo. Aqui no terceiro exemplo, a função está definida por duas condições. Função P de RR definida por P de x igual. Aí as condições são 1 menos x se esse x for menor do que 1. Bem, menor do que 1, levando em consideração números reais, você vai ter o 0,999, é menor do que 1, 0,5, 0,3, 0 e os valores negativos. Então, tem muitos elementos menores do que 1. Só para deixar claro, para relembrar, que entre o 0 e o 1, quando se trata de números reais, aqui tem uma infinidade de números que você pode levar em consideração para fazer o cálculo. E a segunda condição é que x é x ao quadrado se esse x for maior ou igual a 1. Então, eu vou utilizar a primeira até o 0,999. De 1 para frente, eu utilizo a segunda condição. Então, os valores já calculados aqui pelo exemplo,
valores atribuídos para o x, menos 2, menos 1, 0 e meio. Ó, meio porque é um valor menor do que 1, certo? Não necessariamente todos serão negativos, seriam todos negativos se a condição fosse x menor do que 0. Se a condição fosse x menor do que 0, eu sei que todos seriam negativos, todos teriam valores negativos. Mas a condição é que o x é menor do que 1. Então, eu vou ter 0,9, 0,8, 0,7, valores menores do que 1. E o valor escolhido aqui foi o meio, que é o 0,5. Então, feito o cálculo de cada um dos valores, ó, 1 menos menos 2, 3, menos 1, 1 menos menos 1 vai dar 2, 1 menos 0, 1, 1 menos meio vai dar meio. Então, os pares ordenados estão aqui. Acima de 1, considerando 1, eu vou ter aqui 1, 3 sobre 2, 2, 5 sobre 2. Feitos os cálculos, temos os pontos 1 e 1, 3 sobre 12, 9 quartos, 2 e 4, 5 sobre 12 e 25 sobre 4. Bem, feito isso, você vai marcar no seu plano cartesiano os valores. Vou tentar aqui ampliar um pouquinho. Só um pouquinho. O que foi feito aqui? Temos aqui, ó, os pontos foram marcados no plano cartesiano. Opa. Tá. Menos 2 e 3, tá aqui o pontinho. Até porque, como é 1 menos x, isso aqui é uma função que nós vamos ver logo mais, é uma função afim. Então, a direção é uma reta. Eu vou ter uma reta aqui formada pela união dos pontos. Então, menos 1 e 2, outro ponto. 0 e 1 está aqui. Meio e meio vai estar bem aqui. E quando for 1, o 1 já está definido para outra função. Então, aqui nós marcamos essa reta aqui. Quando for 1, o resultado de 1 vai dar 1. De 3 sobre 2 vai dar 9 sobre 4. Vem aqui, ó, marcou o ponto. Quando for 2, nós vamos ter 4. Quando for 5 sobre 2, vamos ter 25 sobre 4. Então, esses são os valores definidos e o gráfico dessa função fica dessa forma. Por que a bolinha aberta aqui? Porque para essa função aqui, ó, 1 menos x, só vou utilizar valores menores do que 1. Se eu utilizo valores menores do que 1, não foi feito o cálculo de 1 para essa função. Então, ele vai chegar bem próximo de 1, mas nunca vai ser 1. Quando for 1, o valor vai ser calculado pela segunda função, que é x ao quadrado sobre... que é simplesmente x ao quadrado. Certo? Simplesmente x ao quadrado. Então, está aqui uma explanação a respeito da construção de gráficos para vocês.